aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro episódio da terceira temporada aqui dos Segredos Comerciais. É isso aí. Esse é um quadro aqui do canal Conversa de Elevador e que a gente tem uma sequência. Então, esse aqui é o de número 81 e é o primeiro episódio dessa terceira temporada. Um visual novo, identidade visual nova e super preparada para esclarecer as suas dúvidas e também as dúvidas aí de quem está entrando no mercado de elevadores. E o tema do nosso primeiro episódio da terceira temporada tem a ver com uma resposta para uma pergunta que foi lançada lá no Instagram. Seria omissão de socorro não socorrer um passageiro preso em um elevador que está sendo mantido por outra empresa? E antes da gente começar a responder essa pergunta, gostaria de agradecer a Infolev, que esteve com a gente durante todos os episódios da primeira e da segunda temporada e que renova essa parceria com a gente aqui também na terceira. Um agradecimento especial à Infolev, porque ela me ajuda a estar aqui semanalmente tratando desses assuntos. E vamos lá esclarecer essa dúvida? Seria omissão de socorro não fazer o resgate de um passageiro preso em um equipamento que não está sendo mantido pela empresa em que você trabalha atualmente? Ou ainda, se você é um ex-técnico, não está uniformizado, mas vê um passageiro preso e você não faz o resgate, seria uma omissão de socorro? Antes da gente dar as respostas, porque eu fui pesquisar sobre isso, eu queria ouvir com vocês a postagem original sobre esse assunto, que foi do grupo Elevadores Brasil no Instagram. Vamos lá ouvir? Retirada de passageiro preso. Eu tô com uma dúvida aqui, vamos ver se vocês podem me ajudar, tá? Primeira situação, tem gente presa num elevador da empresa P. Eu sou da empresa A, só que ligam pra mim e dizem tem gente presa. Me falam assim, ó, tem gente presa no elevador e ele tá passando mal. Tá, eu como técnico de elevador, que tenho conhecimento em elevador, posso fazer esse resgate, porque eu sei fazer. Só que esse condomínio, esse prédio é da empresa B. Eu com essa informação de ter conhecimento de que tem gente presa e está passando mal, se eu não for atender, eu vou estar me omitindo? Isso seria omissão de socorro? Eu ia responder criminalmente se acontece alguma coisa por omissão de socorro? Porque eu sei que a pessoa está passando mal, mas eu sei também que o elevador não é da minha empresa. Essa é a primeira situação, tá? Segunda situação. Estou no shopping, fui almoçar, estou no shopping uniformizado com a camisa da minha empresa. Elevadores A. E estou indo almoçar. E tem um passageiro preso no elevador da empresa C, no shopping, que é outra empresa, e o segurança vai falar comigo, ó, tem gente presa no elevador, eu vi que tu é de uma empresa de elevador, tu pode ajudar, essa pessoa está passando mal. Tá, o que eu faço? Eu ajudaria. Só que perante a empresa, ou perante a lei, o que é o certo e o que não é? Eu fazer o resgate dessa pessoa, porque ela está passando mal, ou se eu não fizer e disser que não posso mexer nesse elevador, eu estaria me omitindo e seria omissão de socorro. É isso que eu quero saber. O ponto aqui é omissão de socorro em resgate de elevador. Eu penso que é o seguinte, se tem uma pessoa presa, se alguém me liga de outra empresa e diz, tem gente presa no elevador. Eu já tenho a informação, eu sei que tem uma pessoa presa, se eu não fizer nada, eu vou estar me omitindo. O que eu posso fazer? Ligar para a empresa, a outra empresa, se caso a pessoa souber qual que é. Se ela não souber, não tem o que fazer. Eu vou ter que ir, vou tirar e vou avisar a empresa depois que eu ver lá o adesivo da empresa ou coisas desse tipo, tá? Eu só quero saber ao certo se alguém pode me ajudar nisso. Porque eu entendo de elevador, eu não entendo desse tipo de lei aí, de coisa de como funcionam essas leis, se é omissão de socorro, se não é omissão de socorro, o que pode ser. Na minha concepção, se eu não fizer nada, eu estou me omitindo, então eu vou fazer. Mesmo que seja de outra empresa e mesmo que venha acontecer alguma coisa dessa outra empresa que quiser fazer alguma coisa contra a minha empresa, dizendo que eu não poderia ter mexido no elevador. Mas eu acho que em primeiro lugar vem as pessoas, depois vem os equipamentos. Depois dessa postagem, que eu vou inclusive colocar o link tanto no YouTube quanto no Spotify para você ter acesso, eu vi que tiveram vários comentários, tá? Algumas pessoas
falando sobre norma, outras falando sobre contrato, outras falando sobre comportamento das pessoas. E aí eu fui estudar um pouco mais sobre esse assunto, mesmo tendo claramente as orientações que a empresa em que eu trabalhei dava, porque eu era responsável por essa discussão dentro de um treinamento que se chamava Atitude Certa. O que era o Atitude Certa? Eram treinamentos de módulos, então módulos curtos, de 2 a 3 horas, com os técnicos de manutenção, em que a gente discutia situações para encontrar qual seria a atitude certa nessas situações. Então, eu já sabia essas orientações, mas que faziam parte ali da orientação da empresa em que eu trabalhava, e também consultei alguns advogados sobre esse tema. Então, vamos à resposta. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que para esse caso não existe certo e errado sem a gente avaliar o contexto, tudo que está acontecendo à sua volta. Por isso que a gente vai precisar exemplificar, assim como foi feito no post do Instagram, para a gente poder tomar uma decisão do que seria mais viável. Então, assim, de uma forma geral, a gente precisa pensar que para resgate de passageiro preso, nós vamos ter dois focos que a gente precisa considerar. O primeiro é um foco que a gente diria que é uma questão mais penal, e a outra que tem muito mais a ver com o contrato, que seria uma questão contratual. E também tem a questão da norma. Então, a gente vai precisar separar um pouco essas situações para a gente poder entender qual que deveria ser a atitude mais acertada nesse caso. Então, se a gente for pensar exclusivamente na situação, na questão penal, e você tiver uma pessoa que está presa em um elevador, está correndo risco de vida, e você tem a qualificação adequada para fazer esse resgate, sim, você pode ser questionado e até processado por omissão de socorro. É a mesma coisa que um médico, mesmo que ele não tenha uma especialidade cardíaca, ele esteja do lado de uma pessoa que começa a passar mal, começa a ter um ataque cardíaco e ele não presta os primeiros socorros. Ele precisa fazer isso, independente se ele está de férias, se ele está acompanhando alguma pessoa em alguma outra situação. Então, pelo lado penal, e se essa pessoa está correndo um risco de vida, você precisaria atuar. O que é um risco de vida? E aí eu acho que esse é o nossa principal pergunta aqui no nosso canal. Nós que trabalhamos com o elevador, sabemos que quando um elevador tem uma manutenção adequada e o elevador paralisa e retém o passageiro dentro da cabina, o lugar mais seguro para se estar é realmente dentro da cabina. Então, de uma forma de segurança, se a pessoa está dentro da cabina, ela está segura, certo? Certo. Considerando isso, o mais adequado seria atender às normas e às legislações dos municípios. E o que diriam as normas e as legislações dos municípios? Que os únicos autorizados para fazer resgate de passageiro preso seria a empresa responsável pela manutenção daquele equipamento, então não é o fabricante, mas a empresa responsável pela manutenção ou o corpo de bombeiros. Lembrando que alguns municípios não contam com bombeiro militar, que vai ser o bombeiro civil ou algum órgão que se equipare a ele. Então, vocês percebem que só nesse ponto nós já temos questões que a gente precisa avaliar, considerando o município em que nós estamos falando. Por isso que esse episódio é muito do depende. Então, o primeiro ponto, dificilmente nós vamos encarar uma situação em que o passageiro está com risco de vida porque ele está preso numa cabina. Bom, a gente pode agora avaliar uma outra situação. Essa pessoa entrou numa crise de pânico porque ficou presa no elevador e essa pessoa está vindo a ter uma parada cardíaca, um pico de pressão que pode vir a ocasionar uma outra situação.
Se esse for o caso, e essa pessoa realmente está correndo risco eminente de vir a falecer, e você está ali naquele local, uniformizado, com a sua malinha, com todos os seus equipamentos, e você tem condições de fazer o resgate, e você se omitir, você pode ter problema sim, tá? Então, esse é o ponto. Agora, vamos pensar numa outra situação que também foi colocado ali no vídeo. Essa situação é uma das mais comuns que a gente tem aí no nosso dia a dia. Inclusive, eu já acompanhei uma situação dessa estando do lado da mesa de chamada, da base, ali onde a gente recebe as ligações, tá? Então, a situação é a seguinte: a empresa A, vou usar até os mesmos termos, a empresa A fazia o atendimento daquele condomínio até a semana anterior. O contrato foi encerrado, foi assinado um contrato com a empresa nova, que é a empresa B. No entanto, o síndico ou a empresa ou algum processo deu errado e o porteiro que estava naquele condomínio, naquele momento, não sabia que os telefones tinham sido mudados, os telefones de resgate. E ele entrou em contato com a empresa antiga, pedindo o resgate de passageiro preso. E aí, o que fazer? Primeiro ponto nessa situação é que a pessoa atendente da mesa de chamado tem que ter um protocolo mínimo, básico e bem esclarecido para essas situações. O primeiro passo que essa pessoa precisa fazer é esclarecer quem está ligando que desde a data tal, aquele condomínio já não faz mais parte dos atendimentos daquela empresa e por isso, por lei e por norma, o resgate desse passageiro não pode ser feito por essa empresa que já não tem mais o contrato, porque isso está em contrato. E aí um ponto muito importante: se houver gravação dessa conversa e a pessoa que atendeu esclareceu isso com muita, com a informação correta, da melhor forma possível, isso sim vai proteger a empresa de algum eventual problema que se tenha no futuro. Agora a gente vai pensar como uma situação de oportunidade e até de humanidade. Então, essa pessoa que está no atendimento, ela tem que ser sensível o suficiente para orientar da melhor forma possível aquele porteiro, aquele zelador que está fazendo a abertura. Então, se a pessoa fala assim, mas mudou, mas eu não tenho as informações da nova empresa. Essa pessoa que está no atendimento vai ter que ter a humanidade de falar, olha, então você vai ter que falar com o síndico, você vai ter que procurar um outro porteiro, porque desde a data tal já não faz mais parte do nosso contrato. Se ainda assim essa pessoa insistir e dizer que está desesperado, que a pessoa que está dentro do elevador está passando mal, que está tendo um risco de um infarto ou de alguma coisa mais séria acontecendo dentro da cabina, a pessoa que faz o atendimento, ela tem que ter a habilidade, o protocolo e o script, né, para poder atender esse chamado da melhor forma possível. Então, hipótese 1, essa pessoa se sensibiliza com o porteiro e diz que vai buscar o técnico mais próximo que estiver lá para ajudá-lo. Enquanto isso, ela faz mais questionamentos para entender qual a situação do passageiro dentro daquela cabina. Porque muitas vezes a gente recebe um chamado e a gente não sabe exatamente o que está acontecendo lá dentro daquele condomínio. O chamado foi aberto com um passageiro preso na cabina, mas de repente aconteceu um acidente ali naquele elevador, porque a empresa atual cometeu algum erro, por exemplo, não travou a porta. Vai ser muito importante que a mesa de chamado extraia essas informações antes de encaminhar um técnico e colocar o técnico em risco. Vocês percebem como é preciso falar sobre esse assunto com toda a nossa equipe? Segunda hipótese, quando a mesa de chamado foi buscar um técnico ali na região, percebeu que esse atendimento ia demorar muito tempo, porque não tinha um técnico disponível ali naquele momento. Como você não tem esse contrato, você não tem a obrigação de deslocar um técnico que está numa outra cidade, que está numa outra rota, para fazer esse atendimento. Mas o atendente tem que deixar muito claro isso
para quem abriu o chamado. Vocês percebem que a alternativa de você atender esse passageiro preso tem que ser a última opção? Agora, a vida como ela é, não pensando em questões penais, nem de contrato, mas sim de oportunidade de mercado. Eu também já passei por isso. Abre-se um chamado na empresa que presta serviço para aquele condomínio. Essa empresa não atende dentro de um prazo razoável, 10, 15, 30 minutos, e o porteiro, o zelador e até o síndico toma a decisão de chamar a antiga empresa de manutenção, que teve o seu contrato cancelado muitas vezes por conta de valor e não por, né, defeitos, problemas aí durante o atendimento, tá? E você enxerga uma oportunidade de fazer um resgate naquele edifício para retomar esse contrato. Kátia, mas isso é possível? Desde que você faça todo o script do atendimento, orientar o cliente de que você não é mais a empresa, orientar esse cliente a entrar em primeiro em contato com a empresa atual, orientar que o ideal seria chamar o corpo de bombeiros. Se ainda assim esse cliente insiste e diz que você no passado, a sua empresa no passado atendia muito melhor, é uma boa oportunidade de resgatar esse contrato para sua empresa. Fechado, então, essa parte aí de atendimento? Vamos lá para uma segunda hipótese, que essa situação eu achei a mais interessante, né? Então, você está lá no shopping, porque a sua empresa é responsável pela manutenção dos equipamentos de uma loja ou de uma parte do shopping, e o bombeiro civil lá, o segurança do shopping, vem te pedir ajuda, porque tem um passageiro preso dentro do elevador de uma outra marca, de uma outra empresa concorrente, e ele não está conseguindo contactar essa empresa para o resgate. Qual que é a postura do técnico uniformizado e com a sua malinha? E isso foi, acho que, o ponto que mais gerou discussão lá na postagem original no Instagram. Então, vamos lá, o que seria o mais adequado e o correto? Primeira análise, primeira avaliação que tem que ser feita. Qual que é a exposição ao risco que esse passageiro está naquele momento? Se aquele passageiro está dentro da cabina, está, a sua saúde, a sua segurança está guardada e não existe nenhum risco para essa pessoa, o técnico tem que se manter calmo e tranquilo e não querer se bancar o herói. Porque, por contrato, está dizendo que ele não deve, ele não pode também, por norma, resgatar, mexer, pôr a mão num equipamento que não está sob a manutenção dele. Tá? Então, muitas vezes, quando o técnico está ali numa situação dessa, ele pensa só em ir lá e bancar o herói, né? E nesse caso, isso pode comprometer, sim, a situação dele, tá? Então, ele tem que dizer para o segurança, para quem está ali, assim, olha, esse contrato não está na nossa empresa, esse equipamento não está sob a nossa manutenção, então o adequado é abrir o chamado para a empresa, dizer que tem um passageiro preso, ou então chamar o corpo de bombeiro. Se essa situação piora e o passageiro começa a apresentar sinais de risco, esse técnico pode ser realmente pode ser pressionado a socorrer esse passageiro. Nessa situação, esse técnico ele precisa avisar a sua empresa, principalmente se essa empresa tiver processos e procedimentos de segurança bem desenhados, de que ele está sendo pressionado a fazer um resgate de um passageiro preso no elevador que não está sob a manutenção daquela empresa. E que ele orientou o cliente a melhor forma que deveria ser feito, mas ainda assim ele se sentiu pressionado a fazer o resgate. Com isso, ele vai se proteger e proteger também a empresa que ele representa. Vamos para a terceira situação agora. Você está num condomínio, numa festa de aniversário, você não está uniformizado, você não está com a sua maleta está lá no carro, suas ferramentas, mas você não está preparado para fazer qualquer atendimento dentro do elevador, tem um passageiro preso ali.
A primeira reação de qualquer pessoa que saiba que tem um passageiro preso e que tem uma pessoa que conhece e consegue, e sabe fazer o resgate de passageiro, é pedir ajuda. E quem tem que ter a atenção, o procedimento, a calma e a tranquilidade para agir nesse momento é quem sabe, quem conhece o que é um elevador, que somos todos nós que atuamos nesse segmento. Então, qual que é o procedimento correto? De novo, não bancar o herói. A pessoa está paisana, ela não está com as suas ferramentas ali nas mãos, então ela não está apta naquele momento a fazer um resgate de um passageiro preso. Então, a postura, a posição é não omitir, não omitir socorro, então ela vai até o elevador, onde a pessoa está presa dentro do elevador, e ela vai conversar com essa pessoa e vai orientar o porteiro, o zelador, a abrir o chamado na empresa que é responsável pela manutenção daquele equipamento. Isso é uma postura de um profissional que sabe, que entende do riscado. A gente sair resgatando o passageiro preso que não está em risco, a gente está depondo contra nosso próprio argumento, nossas próprias narrativas. A gente fala que um elevador bem mantido, ele é seguro. Então, nesse caso, a pessoa está paisando, ela vai orientar o zelador, o porteiro, o síndico abrir o chamado ou chamar o corpo de bombeiro, ele vai até o andar em que essa pessoa está presa no elevador e ela vai conversar com esse passageiro que está retido. Fique calmo, não existe nenhum risco aí dentro. Nós já acionamos a empresa de manutenção para fazer o resgate. Eu não estou preparado para fazer o resgate. Se eu me colocar para fazer o resgate, eu posso colocar a sua vida e a minha vida em risco. Então, eu estou aqui para te acalmar, porque nada vai acontecer. Eu estou aqui, estou te acompanhando. Quando nós estamos presos no elevador, e eu fiquei recentemente presa, fiquei mais de 40 minutos ali esperando o resgate, um problema é o tempo. A gente perde um pouco a noção do tempo. 5 minutos, 10 minutos dentro de uma cabina, né? Principalmente quando está muito quente e tudo mais, parece mais tempo do que isso. Então, você tendo a voz de alguém conversando com você, fica muito mais fácil você lidar com aquele medo, com aquela angústia de estar ali preso. Kátia, mas tem um intercomunicador, né? Não é pelo intercomunicador que a gente vai falar? Muitas vezes, eu também passei por isso, é mais tranquilizador você ouvir uma voz que está vindo da mesmo pavimento que você tá, porque te dá uma sensação de aterramento, né? Lembrando que quando a gente está preso numa cabina, a primeira coisa que a gente pensa assim, que andar que está isso? Meu Deus do céu, e se essa cabina cai? Morte, né? Quando você conversa com uma pessoa que está do outro lado, o nosso cérebro, gente, ele é muito influenciável. Então, você conversando com a pessoa, fica tranquila, não tem esse risco, eu estou aqui, fica tranquilo, o técnico já está chegando, isso vai acalmar a pessoa. Isso você não está se omitindo a prestar um socorro, e você também não está mexendo no elevador que não está sob a sua responsabilidade. Eu tenho um terceiro caso que eu acho que é bastante interessante, tá? Vamos dizer que você é consultor comercial, está atuando comercialmente para atrair clientes para a tua carteira, mas você não é mais técnico, não anda mais com uma linha, mas todo esse técnico tem umas ferramentas guardadas ali no carro, alguma coisa, mas você não está preparado para fazer o resgate, e no momento que você está fazendo a visita ali, existe uma necessidade de resgate de passageiro preso, e aí você está conversando com o síndico sabe que você é técnico, porque conhece a sua história, e te pressiona para fazer o resgate. E aí? Mesmo procedimento, gente. Primeiro ponto é orientar o síndico que, como você ainda não tem um contrato daqueles equipamentos, você está impossibilitado de atuar, você não pode mexer no equipamento. O ideal é chamar a empresa de manutenção ou o corpo de bombeiro. Segunda situação, avalia a situação dessa pessoa que está presa na cabina, orientando essa pessoa, como nos casos anteriores, que ali é o melhor lugar para ela estar naquele momento, que o equipamento, o elevador não vai despencar, que não existe um risco real de vida ali. Se essa pessoa
vier a apresentar sinais, novamente, de um infarto, de uma pressão que pode vir a causar um problema, você pode sim atuar desde que você tenha as ferramentas disponíveis para você fazer isso, né? Num caso de emergência. Vocês percebem que a partir do momento que essa pessoa corre um risco real de vida, você deixa de ser um técnico de uma outra empresa e você volta a ser um técnico universal que está prestando um socorro. Mas isso é muito sutil, gente, né? Vai depender muito da situação que está acontecendo ali e também da segurança que você tem de fazer esse resgate. E aí a gente vai para o último caso, que eu acho que esse é o mais importante. Existe uma alternativa muito importante que todo técnico, ex-técnico, tem que ter em mente, tá? Ele pode, né, em qualquer situação, dizer que ele não tem conhecimento o suficiente ou não se sente seguro o suficiente para fazer um resgate de um passageiro preso numa tecnologia que ele não conhece. E que se ele colocar as mãos, as suas ferramentas naquele equipamento, naquela tecnologia que ele não conhece, ele vai colocar em risco não só a pessoa que está dentro da cabina, mas também a sua integridade física. E isso vai proteger esse técnico de qualquer situação futura que possa ocorrer em relação a ele, tá? Então, se ele não se sente seguro em fazer o resgate, porque ele não conhece a tecnologia, porque ele acha que o equipamento ali está meio complicado para ele colocar a mão e que fazer o resgate vai trazer uma situação de insegurança, ele pode dizer que ele não está apto para essa situação. Então, isso, gente, protege o técnico de um futuro eventual situação de omissão de socorro, né? Então, vamos lá, agora para a gente encerrar e dizer o que é mais importante. Essa decisão não pode ser única e exclusivamente do técnico. Isso tem que ser uma orientação e uma conversa da empresa com seus técnicos, com seus colaboradores, inclusive com a mesa de chamado. Todo mundo tem que estar na mesma página. Se a mesa de chamado entende que é uma oportunidade de mandar um técnico lá, mesmo não estando aquele contrato na carteira, e o técnico tem um outro entendimento, e o supervisor tem outro, vai dar problema, vai dar chabu. Então, não é uma decisão da mesa de chamado. Se o técnico está passando na rua uniformizado, e um condomínio chama para fazer um resgate, e ele se vê numa situação de não saber o que fazer, a responsabilidade não é individual dele, é da sua empresa que não orientou como ele se porta. Ele está fardado, ele está com o uniforme da sua empresa, e ele está respondendo naquele momento não só como pessoa, mas também como representante da sua empresa. Então, essa orientação precisa vir da sua empresa, e ela precisa ser clara e objetiva. E como que a gente faz isso? Voltando a falar do treinamento do Atitude Certa. Não adianta passar uma cartilha para o técnico. Não adianta, a gente precisa simular essas situações e deixar esse técnico, essa mesa de chamado, esse consultor comercial que já foi técnico, a dar a sua opinião sobre e a gente discutir como que vai ser o procedimento dentro da sua empresa. Então, gostei bastante desse tema, porque ele permite essas discussões. Sei que existem normas, e lá nos comentários eu sugiro que você dê uma olhada, tem uns comentários bem legais sobre norma, sei que tem questões legais, sei que tem questões contratuais e também penais, mas se a gente fala sobre isso antes de acontecer, a gente vai proteger o nosso técnico, os nossos colaboradores e principalmente a marca da nossa empresa. Espero que tenha gostado desse tema. Lembrando que você encontra o Conversa de Elevador no YouTube e também no Spotify. Você também pode ser um apoiador aqui do canal com apenas R$ 5 por mês. Você me ajuda a manter o canal aqui semanalmente. E convido você a assistir também os episódios anteriores a esse. Tem muito material aqui, é o que eu falo. Se você entrar
em todos os episódios do canal Conversa de Elevador, desde o começo, você fez um MBA nas empresas de manutenção de elevador. É isso aí, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.